Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fê Peron e esse é o canal Arroz, Feijão e Economia, no qual a gente vai buscar discutir um pouco a economia do dia a dia. A ideia do canal é a gente discutir esses temas de forma acessível, desde coisas que às vezes parecem um pouco longe, como o PIB, a inflação, até como a nossa comida chega na nossa mesa ou como lidar com as nossas contas pessoais. Então, se você gosta de economia ou se você se interessa por finanças pessoais, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e principalmente compartilha com seus amigos pra gente conseguir expandir esse debate para o maior número de pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a desigualdade. A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, no qual poucas pessoas têm muito, enquanto outras não conseguem nem chegar até o fim do mês. E pensando no período que a gente está vivendo, será que a pandemia ela afeta todo mundo da mesma forma? Será que o Covid-19 é realmente um vírus democrático que atinge todo mundo da mesma maneira? Mais do que isso, será que a crise econômica que vai vir depois da pandemia vai afetar todo mundo de maneira igual? Vem dar uma olhada. Como a gente sabe, a desigualdade está no dia a dia de todos os brasileiros. Não precisa ir muito longe pra gente ver uma mansão de luxo de um lado e do outro lado uma favela. Pessoas pedindo dinheiro na rua já se tornou uma situação tão comum que a gente nem pensa mais na gravidade da situação dessas pessoas. A gente sabe que no Brasil muitas pessoas passam fome enquanto outras comem banquetes. Então, dá um corta aí. Então, a gente sabe que a desigualdade é sim uma questão do dia a dia. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. A gente sabe que os 10% mais ricos da população concentram cerca de 55% da riqueza do país, enquanto os 50% mais pobres concentram só 12%. Parece que tá invertido, né? É como se você chegasse numa festa de aniversário e todo mundo tivesse que dividir só um pedaço do bolo, enquanto o resto ficasse só pra uma pessoa. Dá pra entender isso? Pra gente ter uma noção do que isso significa, cerca de metade da população brasileira vive com R$ 413. São 104 milhões de pessoas que vivem com menos de metade do salário mínimo. Você consegue se imaginar vivendo e pagando suas contas só com R$ 413? Eu acho que não, né? Isso sem contar que a base da pirâmide ganha bem menos que isso. Enquanto isso, o 1% mais rico vive com cerca de R$ 28.700. Isso é mais de 33 vezes mais do que recebe cerca de metade da população brasileira. A situação se agrava quando a gente considera outros fatores, como gênero e raça. Um homem no Brasil ganha cerca de 30% a mais do que as mulheres. Se a gente pensar na questão racial, isso fica mais escancarado ainda. A população branca ganha de 70% a 80% mais do que pretos e pardos. Ou seja, um homem branco ganha no Brasil de 2 a 3 vezes mais do que uma mulher negra simplesmente pelo gênero e pela cor da pele. Raça e gênero são também fatores condicionantes em outras coisas. Por exemplo, violência policial, violência doméstica, desemprego, informalidade e expectativa de vida. A gente ainda vai postar um vídeo no canal para debater essas coisas mais profundamente, porque a gente acha que são temas muito importantes e que devem ter um cuidado especial. Agora passando para a desigualdade de renda. A gente está vivendo uma pandemia e será que essa pandemia afeta todo mundo da mesma maneira? Como será que a desigualdade afeta os efeitos da pandemia? E ainda, o que será que vai acontecer com o Brasil depois que isso passar? Será que a gente vai sair dessa pandemia num mundo mais desigual do que estava quando a gente entrou? Não é difícil perceber que essa não é uma doença democrática, ela não afeta todo mundo da mesma maneira. E a população pobre sofre muito mais do que a população que tem dinheiro. Ficou meio ruim essa parte, né? Bom, tudo bem. Olhando do ponto de vista da saúde, a gente sabe que condição de moradia e de higiene é fundamental no combate a uma pandemia. Imagina, por exemplo, se você tivesse que morar em um cômodo com 4 ou 5 pessoas durante o período de isolamento social. Ou ainda, imagina se você não tivesse água limpa na sua casa para você conseguir lavar as mãos no período em que tem um vírus que está matando grande parte da população. Isso se a gente considerar as pessoas que conseguem fazer o isolamento social, né? A gente sabe que cerca de 40% da população vive na informalidade e o desemprego está beirando 30%. Isso significa que mais de 40 milhões de pessoas perderam a renda delas durante a pandemia. Com muito custo, os partidos de oposição conseguiram aprovar na Câmara um auxílio emergencial de cerca de R$ 600. O governo federal demorou para... Dá um pause aí. Com muito custo, os partidos de oposição conseguiram aprovar na Câmara um auxílio emergencial de R$ 600, que o governo federal demorou para disponibilizar. E agora ele está ameaçando de tirar esse auxílio no próximo mês, ou pior ainda, fazer com que as pessoas tenham que devolver o que possibilitou que elas fizessem a quarentena. E com isso, grande parte da população fica frente a uma escolha muito difícil,
que é entre ficar em casa e com certeza morrer de fome ou sair para trabalhar e ter que se expor a esse vírus. A situação de desigualdade no Brasil faz com que essa pandemia seja ainda mais dramática. A gente sabe que esse vírus foi trazido pela população rica, que foi passar as férias ou trabalhar na Europa, e que hoje, na verdade, os mais afetados são as pessoas que moram nas periferias, em condições precárias de moradia e que têm pouco acesso ao sistema de saúde. Você vai ver aqui na tela do lado direito um gráfico mostrando a progressão do vírus, do lado esquerdo é a regionalização das favelas na cidade de São Paulo. Bom, é importante colocar que o Brasil está numa situação especialmente delicada porque a gente já vivia uma crise antes da pandemia. E agora essa crise só se aprofunda porque a gente já tem uma estrutura de desigualdade e o governo não consegue levar isso em conta na hora de tomar medidas para prevenir o avanço dessa pandemia. Para sair dessa crise, a gente sabe que a gente precisa de políticas para proteção dos mais vulneráveis, e não só isso, de redistribuição de renda para que a gente permita que o Brasil inteiro volte a crescer e não só 1% mais rico da população. Esse vídeo foi produzido pelo coletivo Arroz, Feijão e Economia, que é formado por jovens, economistas ou simpatizantes. A gente acredita que é possível construir uma economia popular pensada e construída pelo povo. Esse vídeo foi pesado, mas é um tema muito importante de ser debatido. Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like, compartilha com os amigos, porque a gente vai trazer muito mais vídeos falando não só sobre desigualdade, mas sobre finanças, sobre história econômica e sobre vários assuntos econômicos que, se você gosta de economia, acho que vai interessar vocês. Então é isso e até a próxima.